Olá, meus queridos alunos, nós aqui novamente na nossa aula 3, Arquitetura do Sistema Operacional. Eu, a sua professora, Neta Bueno, e vamos continuar com o quê? Com os modos de acesso. Algumas instruções indevidas ocasionariam sérios problemas à integridade do sistema. Essas instruções, como operações de entrada e saída, só podem ser executadas pelo sistema operacional. As instruções que têm o poder de comprometer o sistema são conhecidas como quem? As instruções privilegiadas. Enquanto as instruções não privilegiadas, elas têm o quê? Para que uma aplicação possa executar uma instrução privilegiada, o processador implementa o mecanismo de modos de acesso, que existem dois. Existem basicamente os dois modos, que é o modo usuário, que é aquele que você coloca seu modo usuário, senha e entra. E também temos o que? O modo kernel. Quando o processador trabalha através do modo usuário, uma aplicação só pode executar instruções não privilegiadas. Instruções que não oferecem riscos, tendo acesso a um número reduzido de instrução. Tá? É aquele nosso usuário leigo, aquele nosso usuário que está lá no dia a dia, nossos clientes, tá? Então, ele sempre utiliza quem? O modo usuário. No modo kernel, a aplicação pode ter acesso a um conjunto total de instrução do processador. Tá? Então, se um programa estiver executando em modo usuário e ocorrer qualquer tipo de interrupção de hardware, exceção ou de interrupção de software, o modo de acesso é alterado para o modo kernel. Então, ele diz que os system calls, ou as chamadas aos sistemas, elas são feitas o quê? Nós temos uma aplicação, que seria o quê? Um programa, aquilo que o usuário está pedindo. Aí a gente acessa quem? A biblioteca, o nosso system call, ou chamadas aos sistemas, que entra no nosso núcleo do sistema operacional e, mais uma vez, vai entrar onde? No nosso hardware, no nosso computador, na parte física da nossa máquina. E aí nós temos as arquiteturas do núcleo, que são quem? O kernel, a tão famosa kernel. A estrutura do núcleo do sistema operacional, ou seja, a maneira como o código do sistema é organizado e o interrelacionamento entre seus diversos componentes podem variar conforme a concepção do projeto. Nós temos os tipos de arquitetura. Arquitetura monolítica. A estrutura monolítica pode ser comparada com uma aplicação formada por vários procedimentos que são compilados separadamente e depois linkados, formando um grande e único programa executável, que é aquilo que a gente realmente faz, tá? Então, essa arquitetura, ela faz o quê? Ela faz com que os nossos programas sejam executáveis, funcionem, tá? Então, nós temos aí um gráfico mostrando a foto de uma arquitetura monolítica. Nós temos as aplicações que está logo acima no modo usuário e nós temos o quê? O modo kernel, que é o system call, que os nossos usuários leigos não precisam saber o que está acontecendo no modo kernel, tá? Mas a gente que trabalha na computação temos que saber, tá? Nós temos aí a arquitetura de camadas. Um sistema, ele tem o quê? Em camadas, divide o sistema operacional em camadas sobrepostas. É só lembrar de uma pilha de livros. Então, o quê? Um livro sobre o outro. Cada módulo oferece um conjunto de funções que pode ser utilizadas por outros módulos. As camadas são selecionadas de forma que cada uma utiliza as funções ou operações e serviços apenas das camadas de níveis mais baixos. É como se a gente pensasse em uma pilha de livro, onde o livro de cima acessa ao livro que está abaixo, logo abaixo dele, tá bom? Então, numa linguagem um pouco grosseira, mas a gente lembra de quê? Das nossas bibliotecas, dos nossos livros empilhados, tá? Nós temos aí esse formato e essa estrutura que é em camada do MS-DOS, um programinha bem antigo da Microsoft, tá? Nós temos o programa, depois nós temos o programa de sistema residência, os dispositivos do MS-DOS e lá embaixo nós temos quem? Os drivers ou dispositivo BIOS em ROM. Em ROM a gente tem que lembrar o que? Era uma memória de leitura, é aquela memória que vem de fábrica, tá? O famoso que a gente pega assim, a gente comprou a impressora e a gente tem o CD-ROM da impressora, então é aquela memóriazinha que vem de fábrica.
A principal dificuldade da abordagem em camada está na definição adequada das várias camadas. Como uma camada somente poderá usar as camadas que estão em nível inferior, é preciso haver um planejamento cuidadoso. Por exemplo, um programa de usuário executa uma operação de entrada e saída, ele executa uma chamada do System Call, que é desviada para a camada de entrada e saída, que chama a camada de gerência de memória, que por sua vez chama a camada de escalonamento de CPU, que é então passada ao hardware. Então assim, é um pouco complicado, pessoal, mas é só você entender que o que? É uma camada vai estar chamando a camada inferior, tá? Então até chegar a quem? Até chegar no próprio hardware. Arquitetura microkernel. Os benefícios da abordagem do microkernel inclui a facilidade de expandir o sistema operacional. Quando o kernel precisa ser modificado, as alterações tendem a ser menores, porque o microkernel é um kernel menor. Ele também fornece mais segurança e confiabilidade. Ele coordena as trocas de mensagem entre as aplicações, clientes e servidoras. Pessoal, esse clientes e servidores, a gente lembra de quem? Dos nossos servidores. É como se a gente estivesse numa sala, vários computadores, onde eles estão trabalhando em redes. Por isso que a gente fala de clientes e servidoras. Nós temos aí uma estrutura do Windows NT 4.0, onde nós temos o que? Um núcleo e servidores de aplicações. No início a gente tem quem? O aplicativo, o Win32, depois nós temos uma interligação com o servidor de Windows 32, depois nós temos uma passagem no kernel, que ele vai para quem? Um aplicativo do sistema operacional 2, depois nós ligamos isso a um servidor OS2 e por final nós temos o que? O aplicativo POSIX e depois o servidor POSIX. Então nós temos uma estrutura no Windows NT, nessa fotozinha, nesse gráfico, tá? Nós temos também o chamado interpretador de comandos, um dos utilitários mais importantes para um sistema operacional. É o interpretador de comandos, ou Shell, que é a interface entre o usuário e o sistema operacional. Alguns sistemas operacionais incluem o interpretador de comandos no kernel, núcleo do sistema operacional, tá? Ele vai estar incluindo isso como quem? Aí nós trabalhamos também com quem? Com a introdução à gerência de processos, memórias e arquivos. Só para complementar a nossa primeira aula, tá? Quando a gente trabalhou com a gerência de processos. Aqui você vai ter mais específico o assunto, vai ser explicado de uma forma mais abrangente, tá? Então nós temos gerência de processos. Um processo pode ser considerado um programa em execução, mas sua definição será ampliada à medida que exploramos melhor o conceito. Um programa de usuário executado em tempo compartilhado é um processo. O processador de texto executado por um usuário individual em um PC é um processo. Então ele diz que a gerência de processos é a gente lembrar dos próprios gerenciamentos, tá? Processos nada mais são de quê? Que chamadas ao sistema, é o que você pede para o sistema fazer. Então se a gente fala de nossos clientes, o que é que acontece? Quando eles fazem uma solicitação de inclusão de um determinado cliente num sistema, o CPF, tudo isso são o quê? São processos, tá? Nós temos um processo precisa de determinados recursos, como o tempo que a CPU, a memória, os arquivos, o dispositivo de entrada e saída, para realizar determinada tarefa. Então, nós temos aqueles famosos clientes nossos, que ele clica no mouse e ele já quer uma resposta do nosso computador. Então, ele não imagina que temos o quê? O tempo de nossa CPU, temos o tempo que a memória vai estar o quê? Gravando aquele determinada informação, tá? Estes recursos são dados ao processo quando ele é criado ou alocado a ele durante sua execução. Um programa é uma entidade passiva, como o conteúdo de um arquivo armazenado em disco, enquanto um processo é uma entidade ativa,
com o contador de programa especificando a próxima instrução a ser executada. Então, quando a gente fala em processos, pessoal, a gente fala o quê? De algo que se pede agora e depois já tem uma outra informação. Então, é como se a gente imaginasse que a cada momento que eu vou estar colocando um cliente, logo já vai vir o CPF, logo já vai vir o endereço e aí o restante do processo, tá? Então, se a gente fala com cadastro de clientes, a gente tem que pensar todas as informações que existem dentro de um cadastro de um cliente. Nós temos a gerência do processo no tipo, o sistema operacional é responsável pelas seguintes atividades em relação a essa gerência, como criar e excluir processos de usuários e de sistemas. Então, é ele que faz essa criação, também como a exclusão. Suspender e retomar processo. Então, esse sistema operacional tem que ser capaz de quê? De parar, de suspender, de retomar os processos anteriores. Fornecer mecanismo para a sincronização de processos. Então, ele faz o quê? Ele fornece esses mecanismos. Fornecer mecanismo para a sincronização de processos. Fornecer mecanismo para o tratamento dos deadlocks, tá? Então, esse nosso sistema operacional, eles têm que ser capazes de fazer isso. A gerência de memória principal, a gerência do espaço da memória principal é uma das preocupações importantes do sistema de computações modernos. A memória principal é um repositório de dados rapidamente acessíveis, compartilhados pela CPU, que é a unidade de processamento, e dispositivos de entrada e saída, tá? Então, é ela que faz esse gerenciamento. Nós temos um sistema operacional que é responsável pelas seguintes atividades em relação à gerência de memória. Quem são eles? Manter registro das partes da memória que estão sendo usadas no momento e por qual processo. Então, ele tem que fazer essa verificação dos registros, tem que decidir quais processos deverão ser carregados na memória quando houver espaço disponível. Ele tem que alocar ou desalocar espaço na memória conforme seja necessário. Se um determinado processo está pedindo mais memória do que o outro, ele tem que ter essa alocação, tem que fazer esse controle, tem que fazer esse gerenciamento. Nós temos também a paginação, que é quando não há uma memória física disponível, algum processo ocioso naquele momento é passado rapidamente para um disco que agora irá servir como extensão da memória principal. Dentro de tudo isso, nós temos a paginação ou swap, que na verdade é o quê? Uma movimentação de ida e volta da própria memória. Tá? Nós temos também a gerência de arquivos, que são quem? A gerência de arquivo é um dos componentes mais visíveis de um sistema operacional. Esses computadores, ele faz o quê? Armazena informações em vários tipos diferentes de meios físicos, como a fita magnética, o disco magnético, e cada um desses meios possui suas próprias características e organização física. Nós temos quem? O sistema operacional, ele é responsável por quê? Por gerenciar atividades em relação à gerência de arquivos, como criar, excluir arquivos, criar, excluir diretórios, fornecer suporte, manipular arquivos e diretório, mapear arquivos, prover as ferramentas de backup, tudo que a gente já viu lá na nossa primeira aula, tá, pessoal? É só dar uma olhada lá no nosso material que você vai conseguir entender sobre isso. Nós temos a gerência de dispositivos, denominamos de rotinas de entrada e saída, o conjunto de rotina que o sistema operacional possui, tá? Nós temos as camadas mais baixas, que esconde as características do dispositivo, das camadas superiores. Nós temos também que as camadas, elas são divididas em dois grupos. Quem são eles? O primeiro visualiza os diversos tipos de dispositivo e o segundo é específico de quê? De cada dispositivo, tá? E no final nós temos o quê? Que esses sistemas, eles são o quê? Na verdade, eles estão controlando as operações de entradas e saída, tá? Então, ele diz que nossos dispositivos nada mais são que as nossas camadas são divididas em dois grupos. O primeiro visualiza os diversos tipos de dispositivo do sistema de um modo único e o segundo é específico para cada dispositivo, necessitando a instalação e configuração do hardware, identificando e controlando cada dispositivo. Então, quando ele fala, pessoal, que ele controla os dispositivos, é como se ele desse uma denominação, tá? Então, ele fala o quê? Que a minha impressora vai ter a denominação A, que o meu monitor vai ter a denominação B,
tá? Então, esses são as camadas como elas são divididas. Então, continue seus estudos, aprimore seus estudos, pegue o seu material, as suas apostilhas e com certeza o seu material está muito bom, você vai conseguir êxito na nossa disciplina. Então, boa aula e continue nossos estudos, tá? Um abraço, nosso aluno.